Bem, tomem suas Bíblias, esta é a hora tão esperada por nós. Nós não cremos apenas em ouvir um discurso ou uma fala, nós não estamos atentos à oratória. Nós cremos que em um culto como este, há manifestações do Espírito Santo. Deus se manifesta. E é possível mesmo ouvir a sua voz. E eu creio que nós ouviremos, nós que estamos no santuário, vocês que estão em casa. E eu insisto para que tomem as suas Bíblias, tá bem? Agora mesmo. Eu sei que vocês terão um texto na tela, mas vamos à palavra de Deus com a máxima atenção. Achem o Evangelho de João, capítulo 6. Quarto Evangelho, capítulo 6, versículo 22. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Vamos orar? Senhor, nós amamos a Tua palavra, e nós não nos cansamos da Tua palavra. Cada nova leitura traz um novo ensino. Nós percebemos que há este poder latente na Tua palavra. A Tua palavra tem este poder de nos redirecionar, nos reorientar, de reorganizar todas as coisas dentro de nós. A Tua palavra nos permite conhecer a nós mesmos, as motivações mais íntimas do nosso coração. A Tua palavra nos expõe, a Tua palavra é reveladora. Hoje, Senhor, nós damos graças pelo que está escrito, pelas declarações de Jesus registradas neste texto, e pedimos que a Tua condução seja soberana, com ações de graças, em nome de Jesus. Amém. Sentem-se todos. Bem, eu creio que não é tão simples falarmos sobre gratidão e ações de graças nos nossos dias. Porque nos nossos dias não há uma ênfase neste tema. Eu lembro de ter lido uma frase de um teólogo famoso, Albert Schweitzer, que ele diz que o mundo tem uma sede tremenda por gratidão. Basta que olhemos todos os cantos. Pessoas esperam que outras pessoas se aproximem e digam uma palavrinha que reflita gratidão. Mas quando os obrigados são dados, parece que são dados obrigados, obrigatoriamente. Obrigado, obrigado, obrigado. Poucos dizem eu aprecio, ou eu gostei do que você fez, receba a minha gratidão. Nós não nos esforçamos por expressar gratidão de uma forma que de fato a confirme. Agora, o principal adversário nos nossos dias é o consumo. Vocês sabem, nesta semana de ação de graças, e é claro que nós celebramos esta semana, a princípio,
por uma celebração que se dá nos Estados Unidos. Há uma história por trás deste Dia de Ação de Graças, que na América do Norte é feriado. Aliás, aprendi recentemente que no Canadá o Dia de Ação de Graças é celebrado em outubro. E dizem os canadenses que o deles é o dia original. Bem, eu estava presente. Lá não há, como nos Estados Unidos, pós-Dia de Ação de Graças, a chamada Black Friday. Mas aqui já há, em muitas partes do mundo. Então pensem bem, nos preparamos a partir do domingo, que abre a semana, segunda, terça, quarta, quinta, nos reunimos a culto, paramos, olhamos para o alto, de onde vem todo o bem, toda a dádiva, todo o prêmio, toda a vida, damos graças e depois somos insistentemente convidados a fazer compras. Compras, e compras, e compras. A Black Friday se restringia a uma sexta, a um dia. Mas agora já há a Black Week, uma semana toda, e alguns falam de um mês inteiro. E nós somos impulsionados a comprar, não a partir das nossas reais necessidades, mas, afinal, são tantas as ofertas, e algumas são tidas como imperdíveis. Eu já estive presente nos Estados Unidos e vi algumas cenas, lojas abertas, bem cedinho, Black Friday, filas, gente se amontoando, se amassando, bem na porta das lojas, tentando chegar e pegar o item que ambicionavam comprar antes que ele se esgotasse. Mesmo na Inglaterra, que é um país mais conservador, quando a Black Friday passou a ser observada, isso no começo do milênio, houve acidentes graves, porque muitos correram para comprar o que julgavam precisar. Bem, este é o impasse. Nós precisamos fazer compras, mas quais? Hoje, com os recursos da internet, quem organiza os sites de compra, os produtos que achamos que precisamos chegam à nossa frente rapidamente, são os algoritmos. O mundo sabe o que nós gostamos de comprar, o que vocês gostam de comprar, o que eu gosto de comprar. E há este risco de comprarmos a mais. Vocês já compraram algo a mais que não precisavam? Talvez não, eu já. Uma vez? Não, mais. Talvez você já tenha encontrado em algum cantinho da sua casa algo que você comprou, armazenou e encontrou anos depois, sem nunca ter posto a mão, sem nunca ter feito uso. Bem, o chamado das Escrituras é este: que nós aprendamos a dar graças ao Senhor em todo o tempo. Não a partir do que julgamos ter, ou que julgamos precisar, mas a partir do que Deus já colocou nas nossas mãos. Aqueles que conhecem o Senhor desenvolvem este profundo senso de gratidão. Ingratos, indiferentes, não conhecem o Senhor, não ouviram de fato as boas novas do Evangelho. Este texto vai nos ajudar a fazer uma análise importante nesta manhã. Vamos à história, vamos resgatá-la. Vocês se lembram bem da primeira multiplicação de pães e peixes. Vocês se lembram também que ao final do dia, Jesus despediu os seus homens, colocou-os no barco e ficou ele mesmo em terra para cuidar da multidão. Nós supomos que boa parte da multidão encontrou abrigo, e eles estavam no lado leste do lago, ou melhor,
nordeste do lago. Então, nós sabemos bem como Jesus partiu em direção aos seus homens na madrugada seguinte. Jesus foi ao encontro dos seus homens andando sobre as águas. No dia seguinte, aqueles que ainda estavam no local onde o grande sinal havia sido realizado, notaram que Jesus não estava por perto, e nem os discípulos. E claro, depois da experiência que tiveram, ou melhor, depois da refeição que tinham experimentado, provado, julgaram que precisavam ficar bem pertinho de Jesus. E de acordo com o texto, eles partiram de onde estavam em direção oeste. Foram a Cafarnaum. Porque alguns deles, pelo menos, sabiam que Jesus tinha uma residência um pouco mais fixa em Cafarnaum. Foram a Cafarnaum. Nós não sabemos quantas horas eles levaram, mas ao chegarem na cidade, de fato, encontraram Jesus. Então não se esqueçam, isto se deu um dia depois do grande sinal. Ao chegarem, e finalmente ao verem Jesus, logo perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? A pergunta está assim registrada na nossa versão, na Almeida Revista Atualizada. Mas poderíamos parafrasear o texto e fazer a pergunta de uma outra forma, ou ouvi-la de uma outra maneira. O que houve? Como vieste? E desde quando estás em Cafarnaum? Nos deixaste lá? Por que não nos chamaste para que viéssemos contigo? Por que não? Poderíamos estar todos juntos agora, mestre. Jesus não respondeu diretamente à pergunta, mas a respondeu de forma completa. E eu vou explicar isto a vocês. Jesus disse: vocês não me procuram agora aqui, não estão aqui, simplesmente porque vocês viram um sinal. Mas vocês vieram ao meu encontro porque vocês comeram muito bem e ficaram satisfeitos. O que Jesus quis dizer? Que toda aquela gente, todos aqueles que tinham experimentado o poder do Senhor, aqueles que tinham se fartado, aqueles que tinham sido saciados, eles tinham sim comido, entre aspas, o milagre, comido o pão, mas eles não tinham entendido, não tinham interpretado o sinal. E é bom que nós, que estudamos as Escrituras, nos lembremos disto. Os milagres de Jesus tinham significados. Eles não eram apenas uma prova de poder. Eles descortinavam os segredos da pessoa bendita de Jesus. Os sinais mostravam quem Jesus era de fato. Os segredos da sua identidade messiânica. Jesus provava que era o Messias também por meio de seus sinais, especialmente no Evangelho de João. Jesus era este. Assim como no passado, os pais daqueles que estavam naquele local onde houve a multiplicação, tinham sido alimentados no deserto e não tinham dúvidas que o Deus Altíssimo havia trazido provisões, havia garantido maná. Agora, este povo, essa gente teria que entender que o Filho do Deus Altíssimo, portanto, Ele mesmo Deus, era quem tinha agora alimentado toda aquela gente. Mas eles esperavam simplesmente que as refeições se sucedessem e que os cardápios talvez fossem alterados, porque o Messias, segundo pensavam, traria banquetes. E é isso que nós esperamos. Mas nós entendemos bem porque Jesus não os ofereceu durante o seu ministério.
Porque, na verdade, durante o seu ministério, no cumprimento da sua missão, Jesus ofereceu a si mesmo. Ele veio para dar-se, para entregar-se. E aqueles que estavam presentes não queriam ainda Jesus. Não o entendiam. Não percebiam a sua vocação. Queriam as regalias, os privilégios. Isso diz respeito ao que eu falei a vocês agora há pouco. Aqueles tinham como que desejos bem carnais. Eles queriam, sem trabalhar, porque isto seria muito melhor, ter sempre aquele clima, sentadinhos na grama, organizadinhos em mesas, poderiam ser alimentados, pães e peixes e, por que não, um cardápio mais completo. Aqueles tinham deixado aquele local no qual eles mesmos tinham presenciado o poder do Senhor para ir à procura dele, em busca de Jesus, para que recebessem mais. E esta não é uma prática comum nos nossos dias, ou nossa. Não chegamos perto de Jesus, ou pelo menos procuramos chegar perto de Jesus, porque afinal Ele pode nos oferecer algumas coisas que vão nos atender bem. Farão bem aos nossos desejos mais íntimos. Aqueles desejos que escondemos, aqueles desejos que nós temos e nem os nossos cônjuges sabem. Coisas que gostamos e gostamos muito. Coisas que nos fazem bem mimadinhos. Procurar o Senhor para receber do Senhor é algo muito comum. Lamentavelmente, até mesmo entre os seus seguidores mais fiéis. Aquela gente andou bastante, porque eles queriam receber bastante. A refeição os tinha deixado satisfeitos no dia anterior, mas aquele era um novo dia. Eles precisavam comer de novo, eles queriam comer de novo. E é muito comum quando chegamos até o Senhor nosso Deus para obter, para angariar. Esta mensagem parece bem básica e ela precisa ser como foi a palavra do Senhor Jesus. Hoje, nós somos como que questionados por Ele mesmo. Nós viemos à procura dEle. E vocês que estão em casa, decidiram acompanhar este culto. Estão comigo, estão conosco. O que viemos buscar? O que viemos procurar nesta manhã? E eu repito, nesta semana em que a nossa ênfase, a nossa temática precisa ser gratidão. Como trabalhar esta coisa das nossas insatisfações numa semana em que temos que nos ver satisfeitos para dar graças. Insatisfeitos não podem dar graças, porque julgam que não têm o suficiente. Não tinham e não terão, talvez. Só é possível que apresentemos a nossa gratidão ao Senhor e a façamos de forma recorrente quando nós paramos e afirmamos como o apóstolo Paulo: eu tenho abundância, eu tenho o suficiente. E eu aprendi a viver bem, com pouco ou com muito. Eu aprendi a viver bem em qualquer contexto. Eu aprendi a dar graças. Eu aprendi a numerar todas as bênçãos que o Senhor já me concedeu. Nós somos muito pródigos, muito rápidos para numerar o que está faltando. As listinhas, especialmente pertinho de uma Black Friday, por exemplo. Alguns têm as suas listinhas. Nós temos entendido, interpretado bem tudo que o Senhor tem feito em nosso favor, em favor das nossas famílias.
Como que nós temos dado repercussão à generosidade de Deus? Porque a generosidade de Deus é incompreensível. É incompreensível. Eu tenho sido muito surpreendido. Este ano todo foi um ano em que eu provei da bondade de Deus de uma forma maravilhosa. É algo que me deixa extasiado. Quando nós servimos o Senhor e percebemos que Ele está por perto, à nossa esquerda, à nossa direita, trazendo toda a sorte de suprimentos, há em nós um contentamento pela simples verificação. Eu não poderia ter provido tantas coisas para mim mesmo. Elas vieram do alto, vieram destas mãos generosas, incansáveis. O Senhor vem e deposita e derrama. E Ele faz isto. E nós não somos bons filhos quando achamos que não temos o suficiente. Ou quando de forma incontrolável ambicionamos por ter mais, quando não precisamos ter mais. O desafio da simplicidade está sempre diante de nós e nós preferimos não aceitá-lo. Nós preferimos viver mais carregados e não leves. Preferimos na nossa jornada ter um monte de acessórios, equipamentos, itens, propriedades, e não seguimos mais leves, desprendidos. Eu quero aprender a ser mais desprendido. E vocês? Eu vou mudar um pouquinho esta declaração. Eu preciso aprender a ser mais desprendido. E vocês? Eu percebo que para os desprendidos há cuidados bem especiais do Senhor. Eu tinha o desafio de ajudar meu filho a fazer uma viagem difícil, porque longa, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, famílias não contratam empresas para fazer carretos. As próprias famílias locam um caminhão e elas mesmas colocam tudo que tem dentro dos caminhões, embarcam e desembarcam seus pertences. E eu fui para ajudar Felipe, Érica, Jonathan e Joseph. E fizemos isto. Locamos o caminhão. E a princípio eu dirigiria o caminhão. Mas um irmão da igreja, um motorista, um caminhoneiro experiente, disse: eu vou com vocês. Gary, 70 anos, quase 50 anos de profissão. Eu fui então dirigindo o carro do Felipe e este irmão foi atrás do caminhão. E aí vários estados, 4.000 quilômetros, 4 dias de viagem, várias experiências. E o Gary atrás de nós com celular, nos indicando quais seriam os postos com combustível mais baixo, porque a diferença dos preços nos Estados Unidos é absurda. Aqui em todos os postos o preço é alto. Lá há alguns postos em que o preço é mais baixo. Mas quando fomos nos despedir do Gary, que voltaria de avião para Ohio e deixaria a Califórnia, eu quis orar e agradecer pela disposição dele. Ele falou assim: eu é que quero agradecer, eu quero dar graças, porque eu vou me aposentar agora em fevereiro, e Deus me deu o privilégio de fazer com vocês a melhor viagem da minha vida. A melhor viagem da minha vida. E ele olhou para mim, não me abraçou, que é norte-americano, mas faltou pouco, eu o abracei depois. E ele disse: eu quero agradecê-lo pela sua paciência comigo. E eu fiquei intrigado, porque para mim a viagem foi fácil e descomplicada. A gente sempre perguntava o que ele queria comer, tentávamos cuidar dele, mas nós fomos tão bem servidos por este homem. Tão bem servido. Ele tinha alguns folhetos evangelísticos, em cada local que ficávamos, ele os depositava. Sabem como nós podemos encontrar essa satisfação que às vezes encontramos em compras,
em consumo, em serviços. Quando nós deixamos este tempo de tela, de compras alucinadas, e damos a nossa atenção àqueles que precisam de atenção. Quando em nome do Senhor, nós olhamos as necessidades dos que estão próximas, e são muitas, e procuramos atendê-las. O Senhor Jesus disse àqueles que tinham procurado Ele: vocês trabalham pela comida que perece, vocês vieram aqui para comer de novo? Só isto. Trabalhem pela comida que subsiste para a vida eterna. O que isto significa? Um dos maiores especialistas em Novo Testamento entende que Jesus disse o seguinte: vocês estão se ocupando demais com coisas que a carne de vocês está pedindo. Vocês precisam se ocupar com coisas, com atividades, com ministérios, com práticas que digam respeito a mim. Porque Jesus é esta comida, Jesus é este alimento, Jesus, Ele mesmo, é este que nos dá de comer. Ele é quem nos dá o seu corpo, Ele é quem nos dá o seu sangue, Ele é quem nos dá a sua vida. E ao recebermos a Jesus, recebemos a vida eterna. E o texto afirma que o Pai confirmou isto. O Pai deu ao Filho a prerrogativa de nos alimentar, de nos saciar. Tendo Jesus, nós temos tudo. Quando temos o Senhor, a nossa vida é completa. Quando temos o Senhor, temos a plena satisfação em dias de insatisfações. Quando temos o Senhor, podemos nos apresentar para dar graças ao Senhor, não atentos apenas ao que Ele pode nos fornecer. A nossa relação com o Senhor não pode ser mercantilista, utilitária. A minha relação com o Senhor não deve ser interesseira, como de um negociante. Isto é um absurdo. Nós vamos ao Senhor para dar graças, para nos submeter a Ele, para encontrarmos uma posição de humilhação e dizer: Senhor, tudo veio de Ti, o meu corpo, a minha vida, a minha subsistência, os meus recursos, os meus movimentos, a minha casa, a minha família, um veículo que eu tenho, as provisões que estão guardadinhas, o leitinho que está na geladeira, a roupa que eu uso, tudo veio do Senhor. Tudo, tudo. Eu creio que gratidão, ou manifestações de gratidão, precisam ser sempre acompanhadas de sorrisos. Sabem quando sorrimos e são sorrisos meio de quem está desconcertado? Porque a generosidade de Deus nos deixa desconcertados. A generosidade do Senhor tira o nosso chão. É demais o que o Senhor faz. Eu sei que no meio da congregação, alguns estão em dias mais difíceis, dias de restrições. Mas a generosidade de Deus não está ausente. Estão aqui, vocês estão em casa. E nós cremos que as provisões chegam. Deus as traz. E as traz sobrenaturalmente. Vocês se lembram daquela ilustração clássica, já usada aqui nesse púlpito pelo pastor Aguiar, daquele nome conhecidíssimo na história da igreja, George Miller, que era um homem que apoiava missionários, mas amava crianças, e ele tinha estes abrigos, estes orfanatos, em que ele recepcionava crianças, e mais crianças, e mais crianças. E nem sempre os recursos chegavam com antecedência. E houve aquela manhã, que ele narra em seu diário, em que a mesa estava presente, mas não havia nada sobre a mesa. E havia crianças e crianças e crianças e crianças e nada para a primeira refeição do dia. Como um homem que tinha esta fé
indomável. Ele convidou todos, as crianças que estavam presentes, os assistentes que trabalhavam ali e ele mesmo, para que dessem graças pelo que eles não podiam ver, porque não havia nada sobre a mesa. Mas eles deram graças e o fizeram intensamente. Graças, Senhor, pelo que recebemos do Senhor nesta manhã. O amém mal tinha sido pronunciado e ouviram alguém na porta. Alguns vão achar que isto é fake, mas não é. É fato. Era um homem que transportava leite e disse: eu tive um problema com o meu carro, e era um carro de tração animal. Ele quebrou. Vocês aceitariam ficar com toda a minha carga de leite aqui? É assim que o Senhor trata. Para alguns ele traz um pouquinho antes, para alguns ele traz na hora. Mas hoje nós estamos aqui para abrir esta semana como aqueles que desejam buscar o Senhor, não pela comida que subsiste, não por quaisquer interesses, mas, sobretudo, nós queremos buscar a Jesus porque nós amamos Jesus. E só o Senhor Jesus nos sacia. Só o Senhor Jesus nos faz completos. Nele a minha sede é resolvida. Nele a minha fome é tratada. Porque o Senhor é este que me supre e me supre completamente. Nestes dias, vamos abrir essa semana mais desprendidos. Vamos nos lembrar deste texto. Vamos nos lembrar daquele que andou no meio de nós, que se fez pobre. Jesus não teve nada. A Bíblia menciona suas roupas quando do nascimento e quando da crucificação, mas nada. Nada. E ele cumpriu a sua missão. Agora nós temos o Senhor. E nós damos graças pelo privilégio de nós cumprimos a missão que o Senhor confiou a nós. Mas como estes que têm o coração transbordando de alegria, estes que dão graças a Deus em todo o tempo, por grandes dádivas e por pequenos presentes. Eu creio que precisamos terminar este culto cantando, adorando o Senhor. E a nossa gratidão também é vista na maneira como cantamos. Vamos fazê-lo de forma bem intensa, vamos ficar em pé. Vocês em casa, levantem-se também. Vamos adorar o Senhor nosso Deus juntos.